Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso grupo de reflexão São Jerônimo. Convidamos você a dar continuidade ao nosso minicurso sobre o mistério pascal, conforme a narrativa de Mateus. Estamos no ano A e a nossa liturgia nos chama a refletir as dores e as alegrias da comunidade de Mateus, e é com ela que a gente segue junto. No dia de hoje, nós queremos conversar sobre o aprisionamento e o julgamento de Jesus. Você pode pegar aí na sua Bíblia e a gente convida você aí parando os textos a partir de Mateus 26, 47. Nós vamos nos dedicar até o capítulo 27, versículo 31. Que blocos a gente tem? No primeiro momento, a narrativa da prisão de Jesus. Mateus 26, 47 a 56. Na sequência, o julgamento de Jesus na casa de Caifás, onde estariam as autoridades judaicas. É o segundo bloco. Antes do julgamento por Pilatos, temos uma interpolação, que são as negações e o choro de Pedro. Jesus é conduzido para Pilatos, e aí já estamos no capítulo 27, 1 e 2, uma pequena introdução. O texto é interrompido, parece que até de uma forma um pouco estranha, para que a gente tenha conhecimento do que aconteceu com Judas. Conforme a narrativa de Mateus 27, 3 a 10, ele se enforca depois de tentar devolver o dinheiro aos sacerdotes com quem tinha negociado. O texto volta para a narrativa do julgamento de Jesus por Pilatos, representando o Império Romano, e, por último, antes de Jesus ser crucificado, tem uma sessão com a tortura e o escárnio, o zombamento de Jesus, até ele ser conduzido para a cruz, que é o que nós vamos ver depois no próximo dia. Hoje vamos, então, nos deter nesses blocos. Eu gostaria de, antes de mais nada, só lembrar ou informar, caso você não tenha conhecimento, que tanto Mateus como Lucas tomam o Evangelho de Marcos como referência. Além disso, eles têm recorrem a uma fonte que é comum a Mateus e Marcos, e aí nós usamos o início da palavra fonte em alemão, que, e tem também seu material próprio. Marcos tem material, coisas que só encontramos em Marcos, Mateus também, Lucas também. O que nós vamos tentar também fazer aqui é observar o que é exclusivo de Mateus, às vezes comparando com alguma coisa nos outros dois evangélicos, incluindo no Evangelho de João, que tem uma tradição bastante própria. Então, nosso curso é sobre o que é comum a Mateus e Marcos, no que tem a ver com a prisão e condenação de Jesus, mas também olhando algo que é material exclusivo de Mateus. Eu só queria, num segundo ponto, também reforçar que para Mateus, o pão é uma espécie de arco que sustenta todo o evangelho. Jesus nasce em Belém. Isso a gente encontra também em Lucas, né? E você sabe, Belém significa casa do pão. Mateus tem 28 capítulos. Metade de 28, 14. É bem no meio do evangelho que então que está descrita a partilha dos pães, pão partilhado. E nos textos que estamos vendo aqui, Jesus se faz pão, como você viu no encontro passado desse minicurso. Ao se fazer pão, Jesus confirma que o pão vivo desceu do céu. Para nós é ação de graças, Eucaristia. A campanha da fraternidade nos chama, dai-lhes vós mesmos de comer. O compromisso é nosso. Entender, portanto, como é que se deu a paixão de Jesus, antecipada lá no meio do Evangelho, com a morte do João Batista e a multiplicação dos pães, é uma boa forma da gente não esquecer a centralidade do pão. Pois bem,
Vamos ao nosso primeiro ponto, o aprisionamento de Jesus. Como é que Jesus é preso conforme a narrativa de Mateus. Você vê aí uma imagem, né? Algumas dessas cenas narradas pelo Evangelho se prestam muito à arte, à pintura. A prisão de Jesus é uma delas, que a gente leva isso em conta. Mateus 26, 47 a 56. Um pedido, uma sugestão que eu faço, se você quer aproveitar bem este mini curso, faça pausa no vídeo, leia o texto e depois dê seguimento. Aliás, um exercício que é muito bom para você fazer é ler em todas as versões. Como a gente disse há pouco, Marcos é o primeiro a ser escrito, Mateus e Lucas tomam Marcos como pano de fundo, João tem uma narrativa própria. É muito legal você fazer essa comparação. Coloco aqui a prisão de Jesus a título de exercício, mas depois, com os paralelos que você tem na sua Bíblia, pode fazer com todos os textos que a gente vai apresentar na sequência. Você observa, por exemplo, que a narrativa de Mateus é um pouco mais longa, a de Lucas mais breve, e João toma um caminho próprio, né? Depois a gente retoma. Faz esse exercício que vai te ajudar bastante. Eu peguei alguns elementos aqui, nesse mesmo caminho, para te ajudar, se é que você já fez a leitura do texto, fica mais fácil, né? Em Marcos, Judas, um dos 12, chega com a multidão trazendo espadas, paus, tem um código já combinado, né? Um sinal, que é o beijo, e Judas diz para Jesus, Rabi, e então o beija. Jesus é preso imediatamente, diz a narrativa de Marcos, ali no 14, uma das pessoas presentes cortou a orelha do sumo sacerdote. Jesus reage, dizendo: olha, estão me prendendo como um ladrão, eu estava lá no templo ensinando o tempo todo. Mas isso, segundo Marcos, acontece para que se cumpram as escrituras. Diz a narrativa de Marcos, então, que todos fogem abandonando a Jesus. Tem um detalhe que só Marcos preservou, que é a história do jovem fugindo nu. Tentaram prender um jovem e ele, abandonando o lençol no qual estava envolvido, fugiu nu. A tradição relaciona essa figura com o próprio autor do Evangelho de Marcos, mas a gente sabe que aqui também tem uma memória do capítulo 2 de Amós, talvez o versículo 16, né? O mais valente dos soldados fugirá nu naquele dia. Pois bem, baseado então em Marcos, o autor, o redator final do texto de Mateus, transcreve Marcos com alguns acréscimos que você vê destacado aí em azul. Enquanto em Marcos Jesus é chamado de Rabi, parece que em Mateus tem uma ironia maior, né? Haire, né? Haire, Rabi, salve, né? Uma saudação de alegria de quem está chegando, e o beija. Em Mateus, Jesus diz, amigo, para que você está aqui? É uma frase exclusiva de Mateus. Bem, conforme Marcos também, uma das pessoas presentes corta a orelha do servo do sumo sacerdote, mas aí Jesus reage contra esse ato de violência. Guarda a espada. Todo mundo que pega na espada, pela espada vai acabar perecendo. E aí, em Mateus, olha, eu poderia invocar 12 legiões de anjos, lembrando também que a gente já encontra isso em Livro dos Reis, né? E viriam me socorrer. Mas Jesus, aí Senhor também, já deixa-se prender. Enquanto Marcos diz para se cumprir as escrituras no geral, Mateus diz para se cumprir o que está escrito nos Neviim, nos livros proféticos, nos profetas. Abandonando, o grupo foge e não tem aquele acréscimo do jovem nu. Lucas, com um beijo entregas o filho do homem? E aí em Lucas aparece, e se nós pegar na arma, Jesus? E se ferirmos a espada, Senhor? Um dos presentes corta a orelha do sumo sacerdote e Jesus, basta, diz, chega. Em Lucas temos esse acréscimo de que Jesus, então, cura a orelha do servo do sumo sacerdote que havia sido ferido. No resto, segue mais ou menos igual. Mateus dizendo, no final, essa é a hora e o poder das trevas. Texto de Mateus.
Logo, Mateus e Lucas seguem um pouco João com adaptação, ou desculpa, seguem um pouco Marcos com adaptação, sendo que João tem uma outra forma, não tem mais a história do beijo, você deve se lembrar disso. Por quê? Se Marcos, seguido de alguma forma por Mateus e Lucas, quer mostrar para nós que este homem é Deus, o Evangelho de João, escrito já no final do primeiro século, quer mostrar que esse Deus ainda é humano. Ressalta-se em João a divindade de Jesus. Por isso, quando Jesus vê que já chegam para prendê-lo, ele mesmo se apresenta e diz: Sou eu. Ao ouvir o eu sou, todos os soldados recuam e caem por terra. Olha, se chegaram para prender Jesus, teriam-no prendido, né? Mas a gente sabe que a gente tem aqui a releitura do livro do Êxodo, quando Javé, o eu sou, atira no mar cavalos e cavaleiros. Os cavalos e cavaleiros se caem por terra, caem no mar, são afogados diante da força do Deus eu sou, que é o que está subsidiando aqui teologicamente a literatura joanina. Em João, Jesus pede que se retiram para que não se perca nenhum dos que me deste. Em outros detalhes, por exemplo, aparece o nome do servo do sumo sacerdote, em João é Malco, e em João sobra para o coitado do Pedro, né? Enquanto os sinóticos dizem que foram um dos presentes que cortaram a orelha, Pedro transfere a responsabilidade desse ato violento para João transfere para Pedro, né? O escrito joanino. Bem, feita essa comparação que você pode fazer para os outros textos, né? Só para ilustrar aqui uma pintura na versão de Marcos. A gente tem aqui então o beijo e o último verso de Marcos, né? Agarraram o jovem vestido, mas ficaram só com o lençol. E ele se foi. Até para te ajudar aí na distinção. Aqui, o texto se encaixa em mais uma delas, né? Tem a orelha sendo decepada, a iconografia costuma pintar atribuindo ao Pedro, então você mistura, até porque a imagem aí lembra para você a figura de Pedro, né? Temos o beijo e todos os discípulos fugindo. Agora, interessante que a pintura já coloca as auréolas, né? Ora, se Jesus estivesse de auréola, a roupa diferente dos demais, como costuma mostrar, não precisava ter combinado uma senha, né? Em Marcos, então, Jesus é um entre os, e de noite precisa um código para ser identificado. Diferente da literatura joanina. Só de ouvir o eu sou, recuam e caem por terra. Então, para a gente observar um pouquinho. Esse mostra, e é um outro jeito, né, assim, da gente olhar, mostra uma cena mais violenta, empurra, e a gente não sabe como foi. E aqui, um Jesus sereno se entregando, né? Para você observar que as diferenças de narrativa também têm a ver com quem está escrevendo o texto, com a situação de cada comunidade. Bom, voltemos aqui às nossas diferenças, destacando, evidente, o texto de Mateus, que é o objetivo do nosso minicurso. Eu queria comentar dois aspectos. Essa fala de Jesus, na qual ele chama a Judas de amigo, e o assunto do guardar a espada. Queria deixar assim evidenciado que em João muito mais, mas um pouco também em Mateus, Jesus é senhor da situação. Ele é como a imagem do servo sofredor de Isaías, que se apresenta indo ao matadouro. Vocês devem se lembrar, você deve se lembrar do texto. Ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a sua voz pelas ruas, não vai quebrar a cana rachada e nem apagar a lamparina, a vela, a mecha que ainda está fumegante, né? Com fidelidade vai trazer e tratar o direito, não vai vacilar, não vai desanimar, desacorçoar, até que tenha estabelecido o direito da terra. Poemas
do servo sofredor, são 4 cantos do servo sofredor, lá em Isaías, e aí você tem acesso ao primeiro, que já lembra um Jesus Senhor da história. Os poemas do servo sofredor vão marcar as narrativas da paixão. Né? Este Jesus Senhor da história, Senhor da situação, aceita o beijo de Judas, que está ali para traí-lo. Então ele diz, amigo, para que você está aqui? Essa expressão amigo, ela se repete no Evangelho de Mateus em outros lugares. Em grego, no vocativo se diz etaire, amigo. Onde é que ela aparece? Aparece na parábola dos trabalhadores que saem para trabalhar, um às 4 da manhã, outro ao meio-dia, outro de tarde, né? Quando o patrão vai fazer, o senhor, né, vai fazer o acerto, paga todo mundo igual, e chegando aquele que trabalhou primeiro reclamando, ele escuta, amigo, o que eu combinei com você? Outra vez que essa expressão aparece nesse jeito, isso é muito próprio de Mateus, é exclusivo de Mateus, é na narrativa daquela festa que o Senhor dá, no caso de Mateus, né, é um rei, e ninguém quer vir para a festa. Um foi cuidar do casamento, outro dos bois, etc, etc, etc. E então, olha, saiam aí pelas praças, chamem todo mundo. Em Lucas, chama uma segunda vez, né? Em Mateus tem uma coisa diferente, além do rei ficar irado e mandar as tropas, que é algo exclusivo de Mateus, no capítulo 22, é o dono da festa resolve dar um passeio e acha alguém que não está com as vestes das festas. Aí ele diz de novo, amigo, por que você está aqui sem a veste nupcial, né? Poxa, se mandou chamar os pobres, os estrupiados, né? Pode ser que a gente tenha aí um acréscimo da comunidade de Mateus, falando já da catequese batismal. Mas a terceira vez, então, é para Judas. Amigo, o que você está fazendo aqui, né? Em relação ao beijo, o Salmo 55 já dizia, olha, eu esperava isso dos meus inimigos, não dos meus amigos, né? Diz o Salmo 55, nos versículos 13 a 15. Sempre é bom, né? Vá conferindo. Nossa ideia aqui é ajudar você também a viajar pelos textos da Bíblia, vendo o que vai inspirando a comunidade quando produz, narra, conta e escreve o texto. O livro dos Provérbios, no capítulo 27, versículo 6, às vezes, toma cuidado com o inimigo, cuidado com o beijo do seu inimigo, viu? Estou sempre fazendo traduções mais livres, mas pare e confira aí na sua Bíblia. Segunda coisa que quero destacar ainda no aprisionamento de Jesus. O projeto de Jesus é um projeto de paz. E é por isso que ele é muito firme ao dizer: não à violência. Guarda essa espada. Em Mateus, a gente já tinha encontrado, né? Felizes as pessoas promotoras da paz, porque serão chamadas filhas de Deus. Bem-aventuranças, ali no capítulo 5, né? O início do Sermão da Montanha, as chamadas bem-aventuranças, são para o Evangelho de Mateus uma espécie de conteúdo programático daquilo que ele vem fazer. Jesus sobe a montanha, se senta e diz aos que estão mais próximos, felizes. E entre as bem-aventuranças, Macários em grego, né? Bem-aventurado quem promove a paz. Esse é o projeto que Jesus assume. Por que Jesus assume? Possivelmente Jesus bebe na profecia de Miqueias. Vocês se lembram do camponês Miqueias, que diz, olha, chega de guerra. Chega. Miqueias era de um vilarejo muito pequeno que ficava do lado de uma grande fortaleza militar, que fazia uma espécie, inclusive, de segurança para Jerusalém, né? Era de Moraste. E lá de Moraste eles veem como é que as terrinhas dele, tudo é tirado, inclusive os seus instrumentos de trabalho, para fabricar armas. E o sonho de Miqueias é: nós ainda vamos transformar espadas em arados, lanças em podadeiras. Uma nação não vai mais se levantar
contra outra nação. Chega. Não queremos mais serviço militar obrigatório. Precisamos, no Brasil, também mudar essa mentalidade, né? Não temos que nos preparar para a guerra. É mentirosa a afirmação: se queres a paz, prepare-te para a guerra. Não. Se queres a paz, construa a paz. Desarme-se. Precisamos de instrumentos de trabalho, não de armas. O projeto de Miqueias está no coração de Jesus, que conviveu, que enfrentou a violência e foi vítima da violência do Império Romano, né? Vamos mudar, vamos transformar instrumentos de guerra em instrumentos de trabalho. Foi acertada a decisão do atual governo brasileiro em não colaborar na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Dois ditadores, cada um à sua maneira, matando crianças, matando pessoas idosas, tirando a vida e servindo-se na disputa de Ocidente, Oriente. Não é isso. Guarda a tua espada. Tem uma canção muito popular de Israel, baseada em Miqueias 3:4, Miqueias 4, versículos 3 e 4, que retoma. Dá uma procurada ali, se você quiser. Sob a figueira e o parreiral descansaremos afinal. Precisamos viver em paz debaixo de nossos territórios originários, de nossa vida, e o Brasil precisa retomar o caminho do desarmamento, como a gente vê aí nesta foto feita no início deste milênio, né? Vamos nos desarmar nossos corações, para que a vida possa florescer. Vamos adiante? Como é que foi a condenação de Jesus conforme o Evangelho de Mateus? A imagem aí é uma pintura, né, de Pilatos, quase no momento de lavar as mãos. Retomando, já falamos da prisão de Jesus. Na sequência, Jesus será julgado pelas autoridades judaicas, depois pelas autoridades romanas. Mateus, e há um certo consenso, né, fala de dois julgamentos. Os judeus, que não tinham a autoridade nesse momento de exercer a pena capital, pena de morte, e os judeus, diga-se, as autoridades judaicas, entregam Jesus para o representante do Império Romano, o prefeito, o governador, como é chamado em Mateus, né? Lucas vai usar o termo Pôncio aí, com Pilatos. Jesus é julgado, temos depois a sessão de tortura, como a gente já disse. Entre o julgamento das autoridades judaicas e o julgamento da autoridade romana, temos então uma dupla interpolação: a negação de Pedro, o choro dolorido de Pedro e o arrependimento de Judas, que tenta devolver o dinheiro e acaba se enforcando, né? Então vamos comentar um pouco isso também, mas é claro, o peso maior está aqui na condenação de Jesus. Jesus é condenado pelas autoridades judaicas, sendo levado primeiro à casa de Caifás, que era sumo sacerdote. Se você não sabe, uma família ficou muito tempo no poder, conseguindo, negociando com Roma, o cargo de sumo sacerdócio. Era o chefão dessa família, era o Anás. Deixou os filhos dele, foi muito tempo, depois, na época de Jesus, é o genro dele, Caifás, que está como sumo sacerdote. E parece até que tem um trocadilho aí, porque Caifás, em aramaico, também lembra macaco. Será que era só um macaco dos romanos? Um joguinho. De qualquer forma, Caifás, que é mandado pelo sogro, o Evangelho de João fala que Jesus vai a Anás também, né? Mateus fala que vai ao sumo sacerdote, que é Caifás. O Sinédrio já estaria reunido na casa, você pode parar o texto e ler, Mateus 26, 57 a 68, e lá já iria decidir sobre as sentenças sobre Jesus. O Evangelho de Lucas vai falar de uma nova reunião do Sinédrio ao amanhecer. Mateus parece juntar as duas coisas nessa noite aí. Eles buscam falsos
testemunhos, têm dificuldade de encontrar, diz a narrativa de Mateus, até que encontram duas que, mentindo, dizem: Ah, Jesus afirmou, eu posso destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Essa ideia de reconstrução do templo, né? Circula por todos os evangelhos, de destruição do templo, circula por todos os evangelhos. É no Evangelho de João que, lá na expulsão dos vendedores, no começo da vida pública de Jesus, que a frase aparece mais explícita: destruam esse templo, que em 3 dias eu o reconstruirei. Mateus ameniza, ele traz o verbo aí, poder, eu posso destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Pronto, tá aí o que a gente queria. É um delito grave. Jesus atentou contra o templo de Jerusalém. O sumo sacerdote começa aí debatendo com Jesus: pelo Filho do Deus vivo, eu te conjuro, nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus responde, conforme Mateus, de uma forma mais ou menos dúbia, clara, mas, né? Olha, você que está dizendo. Mas aí, Mateus faz uma costura do Salmo 110, versículo 1, com o verso 3 de Daniel 7. Aliás, eu vou te dizer uma coisa: de agora em diante, você vai ver o Filho do Homem, uma expressão que vem muito de Ezequiel, lembrando o ser humano, mas de Daniel, lembrando já um ser mais do que humano, sentado à direita, a sua tradução deve colocar do Todo-Poderoso. Literalmente, no grego, sentada à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Bom, era o que o sumo sacerdote queria, né? Ele está evocando para si poderes divinos? Blasfêmia, é réu de morte. Os romanos tinham, conforme a maioria, né, dos historiadores, retirado dos povos subjugados a autonomia para executar penas capitais, como eu já disse. E aí vão, então, as autoridades judaicas levar Jesus para ser condenado. Só que aí a gente tem, nesta interpolação, as duas figuras que eu estou chamando aí, duas figuras controversas. Saindo do julgamento das autoridades judaicas, passando para o julgamento da autoridade romana, temos a negação e o choro de Pedro e o ato ou os atos de Judas. Vamos comentar um pouquinho isso primeiro, para a gente depois falar do julgamento de Pilatos sobre Jesus. Destacar alguns aspectos. Não dá tempo de esgotar nesse minicurso, né? Bem, normalmente a gente pega Lucas, ou melhor, Judas, como aquele que trai. E é verdade, né? Traiu o projeto de Jesus. Só que a gente pode dizer, traiu por quê? Não sabemos os reais motivos, mas na atitude de Judas, o lucro se coloca acima do ser humano. O preço que ele combina são as 30 moedas, como você já viu. 30 moedas de prata, conforme o livro do Êxodo, lá no capítulo que trata da legislação sobre o boi, né? Se um boi morrer, se um escravo morrer porque o boi chifrou, você pagará para o dono do escravo 30 moedas de prata. É o preço estabelecido lá no livro do Êxodo. Se isso é muito, é pouco, não sabemos. De qualquer forma, acho que essa correlação é muito boa. Judas, então, movido pelos remorsos, tenta devolver as 30 moedas de prata e os sumos sacerdotes não aceitam. Diz a narrativa, não aceitam. O sumo sacerdote e os demais não aceitam, né? Diz a narrativa de Mateus que Judas, então, teria jogado o dinheiro no templo, saído. Com este dinheiro, então, olha, não podemos usar esse dinheiro, vamos lá comprar. E compraram um pedaço de terra, conforme a narrativa de Mateus, que serviu de cemitério para estrangeiros, né?
campo de sangue, vai dizer o texto. A narrativa lucana, lá em Atos, você se lembra que Lucas tem duas partes, né? Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho, e Atos compõem a mesma obra. A narrativa de Atos dá uma versão diferente para o fato. Vou tomar aqui, queria que você abrisse, se quiser, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, já no primeiro capítulo, quando se retoma a atitude de Judas, o texto diz assim: Judas, estou lendo agora Atos 1, a partir do 16. Era preciso que se cumprisse a escritura a respeito de Judas, que se tornou guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era contado entre os nossos, fazia parte, né, dos nossos, e recebeu a sua parte no ministério. No entanto, olha o que se diz sobre Judas. Esse homem comprou um terreno com o salário da iniquidade. Se lá em Mateus, Judas joga o dinheiro e os líderes da elite sacerdotal de Jerusalém vão comprar o terreno, conforme a narrativa de Lucas, é o próprio Lucas que compra o terreno. E ele cai de cabeça para baixo, se arrebenta, né? E morre, conforme a narrativa de Lucas. Lucas não diz explicitamente que Judas se enforcou. Depois você confere a narrativa de Mateus, capítulo 27, com a narrativa de Atos, capítulo 1, 15, 16, 17 seguintes. Né? É interessante ver como se criou muita lenda em torno da figura de Judas, e já no cristianismo primitivo, as lendas entraram de forma diferenciada em cada um dos textos que a gente tem como canônicos. Agora, uma coisa que é interessante. Judas representa um modelo de cristianismo que não se incomoda diante do trabalho escravo. Essa foto, por exemplo, foi tirada pelo Ministério Público na investigação de fazendeiros cristãos, ditos cristãos do Rio Grande do Sul, fazendo uso de trabalho escravo na produção da uva. Entre as 207 pessoas resgatadas numa ação há pouco tempo, no Rio Grande do Sul, 95% pessoas negras. Então, negros escravizados no Brasil estão com seu rosto desfigurado. A aparência não é mais de ser humano. Como diz o outro poema do servo sofredor, Isaías 53. Esses poemas lembram o sofrimento de Jesus, e é o mesmo sofrimento de quem é vítima, de quem coloca a vida abaixo do lucro, coloca o lucro acima de qualquer dignidade humana. E a figura do Pedro? Também controversa, aí no texto, a narrativa de Mateus, pode dar uma parada, faz uma leitura, por gentileza. Estamos em Mateus, final do capítulo 26, né? 69 a 75. Pedro é indagado pela primeira vez por uma criada, pela segunda vez uma outra funcionária, uma criada, e pela terceira vez por um presente, um funcionário, e diz assim: ô Pedro, não esconde não, rapaz, nós estamos vendo seu dialeto, teu sotaque, né? O teu sotaque é de Galileu, não tem como você esconder. Se tem um grupo de galileus aí, Jesus Galileu, você é um deles, né? A diferença, além de detalhes, né? Em Marcos, antes que o galo cante 2 vezes, você terá me negado 3. Aqui em Mateus, antes que o galo cante, você terá me negado. Além desses detalhes, Mateus joga tinta quando vai falar dos 3 gestos, os 3 momentos da traição de Pedro. Ele não só nega, como ele jura que não pertence e pragueja, né? Ele diz aí o que pode e o que não pode, diz o texto de Mateus. Começou a praguejar, a roga praga. Não sou deles, de jeito nenhum, né? Então, Mateus acentua esse aspecto. Assim como também, lá no capítulo em que fala, no capítulo 16 de Mateus, em que Jesus caminha sobre as águas, né? Mateus é o único que coloca o Pedro também afundando, né? A gente não encontra isso nas demais narrativas. É um jeito que Mateus também tem de, não deixando de valorizar a figura petrina, dar um puxão de orelha. Autoridades, tenhamos cuidado, tenhamos cuidado.
É evidente que entre a figura de Judas e a figura de Pedro há uma grande diferença, né? Ele sai para chorar e diz a tradição, né? É claro que foi perdoado, que está aí, ainda que o texto não fale nesse momento, ele também conseguiu fazer o processo de perdão, né? Não precisou só fazer a canja do galo de raiva, né? Julgamento das autoridades romanas. Primeira coisa, os procuradores romanos, vocês veem aí o mapa, né? Enquanto o Herodes, filho do Herodes o Grande, ainda governa na Galiléia, na Pérea, a Judéia perdeu a autonomia desde que Arquelau foi deposto. E passaram então a governar os ditadores de fora, né? Procuradores romanos, né? Vários nomes a depender da bibliografia ou do evangelho que você utiliza. Mas eles não ficavam na capital da Judéia. Ficavam em Cesareia, está apontado aí para você, no mapa que você acompanha, onde tinha um palácio confortável, praia. Herodes o Grande tinha feito a Cesareia, né? E o nome já é para puxar saco de César. Ao norte, você vê lá na Traconíide, também uma outra Cesareia, mas já foi o Filipe que construiu, né? Os representantes de Roma ficavam no seu conforto na Cesareia Marítima. Ficavam muito bravos quando tinha festa em Jerusalém, porque eram obrigados a estar presente em Jerusalém para conter as multidões no caso de qualquer problema. Foi o que fizeram aí, né? Temos que conter as multidões. Então, Pilatos está em Jerusalém e é o responsável pela condenação de Jesus. Eu vou colocar 4 elementos desse aspecto. É claro que você pode ler o texto, comparar, né? Mas que são muito importantes. Primeiro, os responsáveis pelo assassinato de Jesus, pela execução de Jesus, são os romanos. Precisamos dar nome aos bois, né? Quem mata Jesus é o Império Romano. Quem mata Jesus são as tropas que estão ali em Jerusalém. Poucas, muitas, depois mais tarde vai vir uma legião inteira para destruir Jerusalém, né? Mas as tropas estão lá. Guerra é isso, violência é isso, imperialismo é isso. Então temos que chamar as coisas pelo seu devido nome. Quem assassina Jesus são os romanos. Sobre o ato de Pilatos de lavar as mãos, a gente vê que é assim que faz muita gente hoje, né? Os Estados Unidos não se sentem responsáveis pela fome na África, pelas guerras que ajudam a criar no mundo, assim como os representantes do Império aqui no Brasil não se sentem responsáveis pela morte de 700 mil pessoas de Covid, fingem que não se sentem responsáveis pela morte, pela miséria, pelo genocídio do povo Yanomami, das crianças Caiová e Guarani, em Mato Grosso do Sul, né? Não. Nós precisamos dizer, o Império é responsável, sim. Precisamos dizer, eu cito o Salmo 26 aí, e o Salmo 13, depois você pode, Salmo 73, desculpa, você pode comparar sobre gente que quer lavar as mãos. Essa expressão é muito bem entendida no mundo judaico, porque ele é conhecido, inclusive, por várias citações bíblicas, né? Precisamos dizer que exército, militares ocupando as periferias do Rio de Janeiro e de outras partes do Brasil confundem guarda-chuva com arma, pedaço de pau com arma. Tudo, eu matei porque eu vi que ele estava de longe, era um guarda-chuva, pensei que era um fuzil. Confunde guarda-chuva com fuzil, só não confunde a cor, né? Porque só mata população negra. Então a gente precisa dizer, não é este caminho que nós queremos para nossa sociedade, para as nossas crianças. Então, imperialismo nunca. Se a gente afirma, então, que são os romanos os diretamente responsáveis pelo assassinato, pela execução de Jesus, pela sua condenação. E os judeus? Gente, cuidado para não reproduzirmos leituras antijudaicas. Jesus era judeu, suas seguidoras continuaram judias, seus seguidores também, né? O templo, se você vai para o Evangelho de Lucas, é o que marca o início e o fim do Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, eles continuam no templo. Então,
o judaísmo faz parte da vida de Jesus. Só lá para o final do primeiro século é que nós vamos ter, então, essa ruptura entre judaísmo e cristianismo, e aí vai se exacerbar entre os judeus, seguidores do Nazareu, e os judeus daquilo que sobrou após a destruição, né, de Jerusalém no ano 70, chamado farisaísmo, ou parte do farisaísmo, aí vai se acirrar a posição. E se então joga para as autoridades judaicas a responsabilidade, chamando de judeus. O Evangelho de João também faz isso, né? Não todos os judeus, mas sim as autoridades judaicas são responsáveis pelo assassinato de Jesus. Ah, mas tem uma frase ali, que o seu sangue caia sobre nós e seus filhos. Numa tradução livre, somos nós os responsáveis, nós e nossos filhos, pela morte deste homem, Mateus 27, 25. Também se trata de uma expressão, né, de assumir a responsabilidade, que você encontra em vários lugares. Estou citando aí Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 3, também em Atos dos Apóstolos. O problema é a gente tirar essa frase da briga do final do primeiro século e dizer, como disse Orígenes, né? Olha, o sangue de Jesus se derramou não só sobre os judeus que existiam naquele tempo, mas sobre todas as gerações de judeus que se seguiram até o fim dos tempos. Com isso, você reproduz antissemitismo, desrespeito com outras culturas diferentes da cultura cristã que se cria depois e se justifica. Ora, se critica tanto os judeus, por que é que se esquece que os romanos foram os responsáveis diretos? As autoridades judaicas têm sua culpa, ninguém está negando isso. Moveram o povo, né? Os né? O povo, kol am, todo o povo gritava junto. Tudo bem, mas os romanos são os primeiros culpados. Um último ponto em duas partes. Qual o papel das mulheres no processo do julgamento de Jesus? Acho que essa pergunta, a principal para uma sociedade tão violenta, estamos no mês de março, tanto feminicídio, tanta violência contra as mulheres. Nossa pergunta, você leu o bloco todo, se não teve tempo ainda, para e dá uma leitura. Como é que as mulheres agem? Elas aparecem duas vezes, né? Duas funcionárias do palácio de Caifás perguntando para o Pedro, Pedro, você não é um dos deles, né? Até chamando Pedro para a responsabilidade, e num segundo momento, elas aparecem, a figura das mulheres aparece na mulher do Pilatos. Não estou dizendo que a mulher do Pilatos é santa, né? Mas tem uma coisa muito interessante que a gente encontra. Sua mulher mandou dizer: olha, não te envolvas com este justo. Eu tive um sonho com ele essa noite e estou perturbada com o sonho, né? Eu estou chamando a atenção, isso é Mateus 27, 19. Estou chamando a atenção pela ausência total das mulheres nos processos de violência da condenação de Jesus. E quando elas aparecem neste bloco, não são em atitude de violência. Não estão em atitude de violência. Isso nos ensina muito. Que a gente possa, ao reler a paixão de Jesus, ao continuar esse nosso minicurso, aprender com lutas de mulheres que, no seu jeito tranquilo, fazem sabotagem da violência. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos fazer. Vamos parar por aqui. Já são quase 35 minutos de bate-papo, que você possa aproveitar, rever se necessário. Faça a sua crítica também, escrevendo do que você concorda, do que você discorda, e que a gente possa ter uma boa preparação para a nossa Páscoa. Um abraço, muito obrigado. Que a gente siga na esperança da ressurreição também de nossas vidas, de nossas pessoas, do nosso país. Um abraço.